Boa noite, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para começar a nossa live e agora eu vou dar início, todas as nossas lives, tá? Vou dar início falando para quem eu quero falar, né? Então eu quero conversar com corretores, com corretoras, né, que estejam realmente interessadas em conhecer sobre o crédito imobiliário, em se especializar em crédito imobiliário, para que possa trazer um atendimento personalizado para o seu cliente. Não importa se você está atendendo Minha Casa Minha Vida ou se está atendendo um público que sai do Minha Casa Minha Vida ou do programa Casa Verde e Amarela, melhor dizendo, né? O importante aqui, o que eu quero trazer para as corretoras é que elas se tornem realmente especialistas e se tornem realmente referência no crédito imobiliário. Porque eu entendo que os corretores, as corretoras que não se especializarem no crédito imobiliário, elas estão deixando dinheiro na mesa. E por que desse meu entendimento, né? Porque muitas vezes o cliente, ele não está interessado na planta do imóvel que você está oferecendo, mas sim se ele terá condições de adquirir esse imóvel através de financiamento. Hoje, 90% das transações que ocorrem no mundo imobiliário, elas são realizadas através de financiamento imobiliário. Então, se você que é corretor, que é corretora, não conhece a respeito do crédito, você está perdendo dinheiro, porque você precisa trazer segurança para o seu cliente, você precisa mostrar para o seu cliente que você conhece daquilo que você está falando. E com base nisso, né, com essa segurança que você traz para o seu cliente, eu acredito muito que você acaba se tornando uma referência. E se tornando uma referência, esse cliente ele vai te trazer mais indicações. E com isso você fecha mais vendas. E você vai tendo mais indicações e vai fechando mais vendas. E acaba se tornando aí um ciclo, né, de indicações constantes. Porque você se torna de fato um especialista no crédito imobiliário. Então, fica comigo aqui nas lives. Compartilha com seus amigos que querem se tornar também especialistas, se tornar corretores especialistas em crédito imobiliário, para que a gente possa expandir esse mundo aí cada vez mais e trazer segurança para o cliente, porque o que eu vejo hoje é que muitos clientes não sentem segurança por parte do corretor, acreditam que estão sendo enganados, que estão sendo ludibriados. Então é isso que a gente quer eliminar, a gente quer fazer com que os corretores se tornem de fato especialistas e os clientes possam ter confiança naquilo que o corretor está falando, beleza? Então, vamos seguir a Aldelícia aqui, a House Credit, para vocês terem o máximo de informação possível. E através das lives, a gente está tendo lives todas as quartas-feiras, às 18h15. E também estamos com live nos sábados, às 10 horas. A live de sábado, ela é para tirar dúvidas. Então, eu pego aí, faço um apanhado das perguntas da semana e também vou tirando dúvidas ao vivo com vocês a respeito daquilo que vocês quiserem saber, tá bom? Então, vamos que vamos. Boa noite, quem tá entrando aí, Edilene, Carpanelli, M2, NV Digueira, boa noite, Crypto House, boa noite, Dana, boa noite. Nem começou a live e eu já tô aqui morrendo de calor. Deixa eu mexer aqui no meu ar-condicionado, porque eu já tô transpirando aqui e nem começamos. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre imóvel na planta, apoio à produção. É disso que a gente vai conversar. Eu trabalho hoje, a minha carteira, acho que 70% da minha carteira, mais ou menos, é de imóvel na planta. Tá? Eu atendo construtoras que são pioneiras aí no crédito imobiliário, na venda, né, de imóveis através do imóvel na planta, do apoio à produção, esse é o termo. Talvez alguns mais antigos aqui que estejam nos ouvindo conhecem esse produto como associativo, tá?
mas não é mais esse termo usado. O termo agora é apoio à produção, mas se alguém chegar e falar assim, eu queria saber sobre financiamento associativo, é a mesma coisa. Quer dizer, tem umas diferencinhas, mas nada demais. É apoio à produção. Hoje é esse termo que se usa aí na Caixa para identificar os empreendimentos que podem ser financiados na planta. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito das vantagens e desvantagens desse produto. E meio que eu me inspirei aqui um pouco em uma corretora que eu abri uma caixinha de perguntas hoje pela manhã. E na realidade essa corretora, ela já vem me perguntando a respeito disso há algum tempo. Mas eu não estava entendendo direito qual que era a pergunta dela. A lerdice aqui não entendeu qual que era o questionamento que ela estava fazendo. Então, eu meio que dei uma enrolada. Eu até perguntei para ela, eu não estou conseguindo entender, desenha para mim. Mas aí ela fez um outro questionamento hoje. E aí eu resolvi então falar a respeito do apoio à produção e a gente conversar sobre as características desse produto. E como que você, corretor, pode direcionar o seu cliente para esse produto. E aí, voltando lá no início, que talvez algumas pessoas aí não ouviram, mas por que é importante para você, que é corretor, que é corretora, entender a respeito do produto apoio à produção, né? Porque isso faz com que, além de te trazer autoridade, porque você conhecer de fato o produto vai te trazer muita autoridade diante do seu cliente. Você, com isso, te trazendo autoridade, esse seu cliente, ele vai trazer novos negócios para você, ele vai trazer indicações para você. E, por último, né, você vai acabar vendendo mais do que os coleguinhas que não conhecem plenamente esse programa. Porque há diferença entre simplesmente vender na planta, né, e conhecer todo o processo e explicar com clareza isso para o seu cliente. Então a gente vai falar alguns pontos, não vai ser nada... eu esqueci a palavra, mas não vai ser nada pesado, do tipo falando de termos técnicos, coisa do tipo, tá? Não é essa a ideia, não é falar sobre termos técnicos não, mas é falar sobre o nosso dia a dia, sobre o que os clientes questionam, sobre quais as dúvidas mais corriqueiras aí dos clientes e também dos corretores de uma forma geral, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Boa noite quem tá entrando aí. E quem estiver entrando e quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta, tá? Que de tempo em tempo eu dou uma paradinha, eu leio as perguntas e a gente vai seguindo esse fluxo aí para não ficar maçante para ninguém, beleza? E quero também que vocês conversem comigo, porque eu fico meio chateada quando as pessoas ficam só quietinhas aí ouvindo e não fala nada comigo, e não pergunta, e nem fala boa noite. Então, vamos lá, gente. Todo mundo aí, boa noite pra mim, né? Que eu já dei boa noite pra um monte de gente aí. Então, dá boa noite pra mim também, pra eu poder ficar feliz e saber que vocês estão aqui comigo hoje, tá bom? Então, vamos lá, né? Dar início à nossa conversa de hoje sobre apoio à produção. Eu tentei meio que separar vantagens e desvantagens, mas é muito presunçoso, eu acho, da minha parte, dizer que é vantagem ou desvantagem, porque eu acho que é uma prerrogativa individual do cliente, o que é vantagem e o que não é desvantagem. Às vezes, para mim, algo pode ser vantajoso, mas que para outra pessoa não seja. Então, eu vou falar de alguns pontos e aí vocês tirem a própria conclusão de vocês, no íntimo de vocês. Mas mais importante que isso, não tomem como verdade aquilo que vocês acreditam ser vantajoso ou desvantajoso, tá? Não tomem isso por verdade. Por quê que eu digo isso? Porque exatamente o que eu acabei de falar, o que é verdade para mim não necessariamente é para o outro. Então, às vezes eu vejo o mundo, eu enxergo o mundo de uma maneira, enquanto que o meu coleguinha aqui do meu lado enxerga de outra. E isso é muito claro, né, na questão de família, né? Lá em casa somos 3 irmãos. E tipo, eu sou muito diferente da minha irmã, que é muito diferente do meu irmão. A gente tem alguns lances meio que parecidos? Temos, mas a gente diverge em muitos outros assuntos. Então, isso aqui é a mesma coisa.
E por isso eu não quis separar por vantagem e desvantagem, tá? Mas, pra mim, algumas coisas podem parecer vantajosas, enquanto que pro meu irmão, pra ele não é vantajoso, tá? Então, não tomem isso como verdade aí pra vocês. Ah, é vantajoso? Não é vantajoso, porque fica ruim, né? Vocês acabam criando aí uma trava, um bloqueio para poder passar adiante aí pros seus clientes. Belezinha, gente? Boa noite, Rose. A Rose deu boa noite pra mim. Felipe, obrigado por nos ajudar sanando dúvidas. De nada, Felipe. Dani, lembra do caso Cadim no CNPJ do proprietário? Lembro. CCA me disse, o que importa é o normativo e não medida provisória. Então, no normativo está dizendo que pode. Essa é a questão, ele não está lendo o normativo, Dani. E esse é o grande mal da humanidade. Ele não está lendo o normativo, porque no normativo diz que pode, tá? Eu já assinei contrato assim com o Cadim e passou na conformidade. Não houve impedimento nem na conformidade, nem na agência. Inclusive, aprovei financiamento com o Cadim pro cliente que estava comprando. Não era nem pro vendedor, tá? Pro cliente que estava comprando, estava com o Cadim e também aprovou, Dani. Então, infelizmente, o CCA aí, ele tá comendo bola, tá? Porque a cartilha... Aliás, eu acho que eu mandei pra você cartilha, não foi, Dani? Eu mandei a cartilha, se não me engano, pra você. Me confirma se foi isso. Porque aquela cartilha não é de medida provisória nenhuma, não, tá? É da Caixa. Se ele entrar no Expresso Parceiro da Caixa, ele vai ver o normativo lá, tá? Então, ele tá comendo bola aí. Ai, que coisa, né? Mas tudo bem, vamos lá, Tom. Espero que você consiga resolver essa questão aí. Infelizmente, tem inclusive gerente e agência falando que não pode. Tipo, não tá lendo, tá? Mas enfim, o fato é que pode. Mesmo porque eu assinei, né? Eu assinei contrato dessa maneira. Vamos lá, minha gente. Então, vamos falar agora sobre o apoio. Depois a gente volta aí também nas conversas aí para não mudar o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Um dos pontos que eu lancei aqui como interessante para a gente conversar. No apoio à produção, há algo interessante que é a forma de pagamento, né? Por que a forma de pagamento é interessante? Primeiro, que quando o imóvel é apoio à produção... gente, deixa uma coisa clara para vocês. Apoio à produção, esse tipo de apoio à produção, é apenas a Caixa Econômica que pode fazer, tá? Não existe nenhum outro banco que faça financiamento para o cliente ainda com imóvel na planta. Todos os bancos, eles precisam de ter pelo menos o habite emitido para começar a fazer o financiamento imobiliário. Então, a Caixa é a única que pode fazer o financiamento imobiliário antes do habite, tá? Então, uma das vantagens, né, que a Caixa oferece aí é a forma de pagamento de fato, que é o financiamento do imóvel ainda em construção, ou que nem começou ainda a construção, né? Então, um dos pontos importantes que você precisa saber, e a grande maioria das pessoas que trabalham em estandes de vendas já sabem, é a questão de que pode ser financiado o imóvel através da Caixa com o imóvel ainda na planta. Eu vejo muitos clientes reclamando nesse sentido do financiamento da Caixa ainda na planta? De que o corretor não orienta adequadamente o cliente, informando que as despesas com a escritura será no momento que ele assinar o contrato com a Caixa. Muitos clientes recebem informação do corretor de que essas despesas de cartório, de ITBI, só serão pagas quando sair a obra, quando finalizar a obra. E isso não é verdade, tá, gente? O cliente, ele paga as despesas de escritura e de ITBI no momento que ele assina com a Caixa. Assinou com a Caixa, já tem que pagar essas despesas para que esse contrato seja registrado e então a Caixa comece a pagar
a evolução de obra para a construtora. Se esse contrato não é registrado, a construtora não recebe. Se a construtora não recebe, ela não tem recursos para fazer a obra. Então fica tudo empacado. Então deixe claro, porque eu já peguei muitos e muitos clientes que chegam para dar andamento aí no processo de financiamento e são pegos de surpresa porque foram orientados de que as despesas seriam pagas só no final. E por que eu coloquei essa informação aqui dentro da forma de pagamento? Porque está envolvendo aí tudo que é dinheiro, certo? Então aqui em forma de pagamento a gente vai falar tudo que envolve dinheiro aí nessa questão do apoio à produção. Então, temos o financiamento? Sim, temos o financiamento que vai ser ainda em obra, ainda em construção esse imóvel. Tem a questão de que o cliente muitas vezes não tem o dinheiro para pagar a entrada, né? Ou não tem, ou tem só uma parte, não tem tudo, enfim. A grande maioria das construtoras, elas parcelam também essa entrada para o cliente. E ok, né? É o conhecido fluxo aí que o cliente paga durante a obra para a construtora. O que muitas vezes não fica claro para o cliente? Que ele também vai pagar para a Caixa a evolução de obra. E quando você, corretor, quando você, corretora, for montar um fluxo de caixa, um fluxo de pagamento de entrada com a construtora, você precisa levar em consideração a evolução de obra que o cliente vai ter com a Caixa. Por que é necessário você considerar essa evolução de obra com a Caixa, esses valores que vão ser pagos para a Caixa durante a obra? Porque inicialmente começa-se com um valor um pouco inferior, né? Se o cliente está entrando ali no início mesmo, que ainda não tem obra nenhuma, o cliente ele vai começar com um valor bem mais baixo. Mas esse valor ele vai aumentando gradativamente. Do meio para o fim, ele já está bem perto do valor da parcela que ele teria que pagar efetivamente para a Caixa, né? Então, vamos pensar comigo. O cliente ele faz um parcelamento com a construtora de R$1.000 por mês. E aí a parcela dele, depois de pronta com a Caixa, vai ser de 1.500, tá? Quando chegar mais ou menos na metade do caminho aí de obra, esses 1.500 que ele vai pagar lá na frente, ele já vai estar pagando para a Caixa por volta aí de uns R$700 na metade do caminho. Então, se ele vai estar pagando R$700 e aqueles 1.000 que ele está pagando para a construtora, já são 1.700. Já está dando mais do que a parcela dele futura, né? E ainda tem os casos que o fluxo vai além da entrega. E aí pensa, você coloca lá uma parcela de R$1.000 no fluxo de entrada para a construtora. E a parcela dele vai ser de 1.500. Aí 1.000 mais 1.500 já são 2.500, né? E ele ganha 3, ou ele ganha 3.500. Como que esse cliente vai pagar? Como que esse cliente vai conseguir finalizar o pagamento para todo mundo? Ele vai passar aperto. E se ele passar aperto, quem é que ele vai culpar? O corretor, a corretora que não informou para ele adequadamente, que não alertou ele sobre esses detalhes. Então tem que ser muito claro com o cliente sobre tudo, absolutamente tudo que ele precisa pagar durante esse período de obra. Então ele vai ter, se ele for parcelar a entrada, ele vai ter o parcelamento da entrada, possivelmente ele tem aí algumas intermediárias. Além disso, ele tem a evolução de obra, que em tese começa um pouco baixo, mas que vai aumentando gradativamente e vai sim vai chegar ao valor da prestação dele, ou bem perto, né? Tem que alertar o cliente que ele vai ter despesas, né? Tirando as construtoras que às vezes pagam aí para o cliente, vai ter despesa de cartório, vai ter despesa de ITBI, de prefeitura, pode ter algum tipo de despesa com a própria Caixa. Então tudo isso tem que ser deixado muito claro, tem que ser colocado no papel para que o cliente esteja ciente de todas essas despesas. Anota, escreve, mostra para ele. Tem algumas pessoas que são auditivas, outras pessoas são visuais. Então você precisa escrever, porque aí você vai falando e vai escrevendo tudo que ele vai ter de despesa.
para que não haja nenhuma surpresa, porque já aconteceu e é muito chato de acontecer do cliente chegar na minha mesa, eu começar a colocar para ele todas as despesas que ele vai ter, evolução de obra, não falo nada de fluxo porque isso é algo com a construtora, mas eu tenho que deixar claro para ele que a evolução de obra não tem nada a ver com o fluxo que ele está pagando com a construtora, porque tem um monte de cliente que acredita que evolução de obra é o fluxo de pagamento da entrada com a construtora. E aí é papel do corretor, é papel da corretora deixar isso muito claro, porque é certo que se o cliente sentar na mesa do correspondente ou na mesa do gerente e colocar diante dele toda a situação, ele vai destratar. Eu já tive casos de distrato sentado na mesa do gerente para assinar o contrato. Quando o cliente viu a planilha que ele tinha que pagar para a caixa, ele falou assim, eu não tenho condições de pagar isso daqui e pagar o que eu estou pagando para a construtora, não vou assinar. E simplesmente levantou e foi embora. Então, de qualquer maneira, o corretor acaba perdendo a venda e perdendo a credibilidade. Então, o que a gente não quer é que você perca a venda e nem tampouco que você perca a credibilidade diante do cliente. A gente quer o contrário, que você ganhe muito dinheiro e que você não só ganhe credibilidade com o cliente, mas também consiga receber aí muitas outras indicações, porque esse cliente realmente ficou satisfeito com o seu atendimento, com o seu conhecimento, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok, não tem nada aqui. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, só mandar aqui, tá bom, gente? Um outro item que é importante, que talvez nem todo mundo saiba. Todas as construtoras que assinam convênio com a Caixa para poder assinar o apoio à produção, todas elas, sem exceção, elas precisam fazer um seguro de obra. Um seguro que garanta que essa obra vai ser executada, esteja a construtora presente ou não, tá? Então, basicamente, a construtora, quando ela dá entrada com a Caixa, com a solicitação do apoio à produção, ela já precisa apresentar esse seguro, dando a garantia de que essa obra será finalizada, será executada. Se vai ser finalizada por essa construtora ou não, é outros 500. Mas o seguro, ele garante a obra, tá? Então, o seu cliente, ele precisa saber que se é um apoio à produção, se a Caixa aprovou esta construtora, existe esse seguro. E esse seguro traz tranquilidade para o seu cliente de que essa obra ela vai ser finalizada. Existe, lógico, todo um trâmite envolvido nisso. Vamos supor que aí a construtora faliu, a construtora sumiu, algo aconteceu com a construtora e essa construtora não deu andamento à obra, tá? Pode acontecer. A Caixa vai tentar de todas as maneiras acionar essa construtora para que dê continuidade. Não conseguindo fazer isso, aí a Caixa aciona a seguradora. Mas a gente sabe que existe aí todo um processo envolvido nisso, Existem licitações e tudo mais para poder contratar a construtora, vai ter que encontrar uma construtora que tenha interesse em finalizar essa obra. Então, é todo um trâmite meio que lento, Mas o fato é que o cliente não vai sair na desvantagem porque existe esse seguro aí envolvido no processo. Belezinha? Tranquilo? Boa noite para quem está entrando aí, gente. Muito boa noite. Uma outra questão, que muitas vezes o corretor não entende é a questão da demanda mínima. Como que funciona essa questão da demanda mínima? A Caixa, ela exige pelo menos, no mínimo dos mínimos, assim, ela exige 20% de demanda. 20% de demanda. O que é a demanda? São clientes aptos a assinar com a Caixa. Clientes que passaram pela análise de crédito, que estão com o crédito aprovado, que podem realmente financiar com a Caixa. Então a Caixa exige no mínimo 20% dessa demanda. Por
que às vezes acontece de ter a demanda mínima, mas a construtora mesmo assim ainda não assinar com a Caixa, não ter assinado ainda com a Caixa? Porque a Caixa também exige alguns documentos que são necessários para que essa demanda possa ser assinada. Então, às vezes eu tenho até mais do que a demanda mínima. Tenho construtora que já vendeu praticamente 100% da obra, mas que está demandando um documento, um alvará, por exemplo, está demandando um alvará da prefeitura. E enquanto não for apresentado esse alvará, a Caixa não autoriza assinar. Então, às vezes essa demanda pode ser concluída muito rápido, porque tem as vendas e tem todos os documentos que a Caixa exige, e às vezes pode demorar, seja por fatores externos ou porque de fato não conseguiu a demanda mínima. Então, o trâmite não dá pra gente, eu estou fazendo a venda, né, desse imóvel e falo pro cliente, olha, a Caixa vai começar a chamar para assinar daqui 6 meses. Não tem como garantir isso pro cliente. É uma expectativa. Então, eu particularmente acho legal falar pro cliente, olha, nós esperamos que em 6 meses a gente consiga já assinar, né, já está com tudo apto diante da Caixa para assinar o financiamento. Mas como dependemos de alguns fatores externos, como prefeitura, Receita Federal, pode acontecer de haver um atraso nisso, tá? Então acho que é legal dizer isso para o cliente, porque o cliente ele cria expectativas, né? Eu tive casos de cliente de, tipo, comprou o bem, aí o corretor falou que em 2 meses assinava com a Caixa, ele já começou fazendo dívida de móveis planejados. Ele começou a fazer dívida de móvel planejado, já começou a comprar os móveis planejados para entrega futura, tal, não sei o que, mas ele já queria, tipo, quando tivesse chegando a entrega, ele já tá com isso quitado, entendeu? E aí acabou que demorou 7 meses no total. E aí a gente teve que reavaliar esse cliente, porque venceu a avaliação dele. O que aconteceu? Ele estava endividado. E aí o valor que tinha aprovado de princípio para ele, no final acabou não aprovando o mesmo valor. Então o cliente ficou frustrado. Nesse caso especificamente, não houve distrato, mas o cliente ficou extremamente frustrado, porque o corretor tinha garantido para ele que a aprovação estava ok e que ele não tinha com que se preocupar. E aí ele foi e fez compra de móveis planejados, usou o cartão de crédito e quando teve que reavaliar, deu ruim, né? Então a gente precisa, ficar atento a esses detalhes. A gente não pode prometer, né? Falar assim, olha, não, daqui 6 meses certeza que vai fazer a assinatura com a Caixa. Não, né? A gente tem que deixar claro para o cliente, falar assim, olha, está aprovado inicialmente o seu crédito, mas enquanto você não assinar o seu contrato com a Caixa, não faça novas dívidas. Não faça novas dívidas, porque a qualquer momento a Caixa pode reavaliar você novamente. E se a Caixa reavaliar e você tiver feito novas dívidas, o resultado antigo não garante um resultado novo igual ao anterior, né? Então tem que deixar isso muito claro. Pois é, Dani, isso aconteceu e aconteceu mais de uma vez. É fogo. Mas a demanda mínima, então, é isso, gente. A Caixa, ela determina um percentual mínimo, né? Então, tipo, o prédio lá, o empreendimento são de 300 unidades. Então, no mínimo, tem que ter 20%. E aí seria 60 unidades, tá? Acontece de fechar a demanda com menos? Acontece. A construtora, ela pode pedir de forma extraordinária para assinar com menos, com uma quantidade menor, tá? Mas de praxe, 20%. 20% da demanda é o suficiente para poder, e que não é muita coisa, né? Então é suficiente aí para poder assinar o contrato. Mas nunca, minha gente, diga prazos definitivos para o cliente. Porque quando a gente depende de externos, depende de prefeitura, depende de receita, depende de órgãos, né, governamentais, a gente não pode garantir nada para o cliente, tá bom? Principalmente quando vocês estão com, como é que chama? Vendendo no pirata. É assim, né, que fala, quem for corretor aí me corrige se estiver errado. Vendendo no pirata que ainda, vendendo não, né? Mostrando
Mostrando o imóvel para o cliente do pirata, que ainda não tem a incorporação, né? Vai demorar ainda mais, porque se não tem nem a incorporação, isso quer dizer que com a Caixa tá tipo bem nenenzinho aí o processo, entendeu? Então, cuidado, muito cuidado com questão de prazos aí para o cliente, para você não perder a sua credibilidade com o seu cliente, tá? Quanto mais, eu acredito que quanto mais sincero você for com o cliente, mais ele vai botar fé em você, mais ele vai acreditar naquilo que você está dizendo, mais ele vai ter confiança naquilo que você traz para ele, tá? Então, vamos parar com esse lance, não, mas se eu contar tudo pro cliente, ele não vai querer fechar. O cliente não é burro. Nós temos hoje o acesso, né, na palma das nossas mãos. O cliente, ele pesquisa, ele se informa, ele tem conhecidos que fizeram o mesmo processo, então ele vai atrás. Ou ele vai ter informações equivocadas por aí, que tem de monte, ou ele aprende da forma certa com você dizendo para ele e você se tornando de fato o corretor de confiança dele, né? Não só para essa compra, mas para futuras compras. Então, quando ele for comprar um outro imóvel, ele vai te ligar e falar assim, tô querendo mudar de imóvel, será que você pode me ajudar? Porque ele confia de fato em você, tá? Deixa eu ver aqui, o Mauro falou que é exatamente isso. A Dani falou assim, mais indicações também ele fará. Com certeza, Dani, eu acredito muito nisso. Eu percebo claramente os corretores que passam todas as informações para o cliente. Aliás, quanto mais informações esse corretor passa para o cliente, mais indicações ele recebe. E esse corretor, ele está assim, constantemente vendendo. E quando eu pergunto para ele, assim, tipo, o mercado tá parado, como que você continua vendendo? Ele falou assim, é indicação. Aldelice, indicação. Não gasto dinheiro com, como que chama? Leads. Não gasto dinheiro com leads e tal. E aqui não estou falando que o lead não funciona, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem gente que fatura muito dinheiro com lead. Mas muitos corretores, eles acabam não tendo que buscar esses leads, porque os próprios clientes acabam trazendo novos clientes, tá? E é isso aí. Então vamos lá, falamos sobre forma de pagamento, falamos sobre o seguro de obra, falamos sobre financiamento. Um outro item, né, um argumento de venda, né, no apoio à produção é que, no caso do apoio à produção, se aquela construtora ela está oferecendo esse produto, isso quer dizer que a construtora, de uma forma geral, está com toda a documentação dela em dia. Ela não está devendo para a Receita, ela não está devendo INSS, ela não está devendo fundo de garantia, ela está em dia com os deveres dela como empresa e ainda que o projeto apresentado, ele está dentro dos termos exigidos por lei. Porque a Caixa, ela segue muito à risca as determinações legais de um projeto. Então, ela segue tanto as leis municipais como as leis governamentais do governo e também as leis federais. Então, o projeto ele tem que estar apoiado nessas três esferas, né, com todos os detalhes aí dessas três esferas, para que de fato a Caixa permita sair esse apoio à produção. Então, você pode garantir para o seu cliente que essa construtora ela tem toda a documentação dela em dia e por isso a Caixa liberou essa possibilidade do apoio à produção e também de que o projeto ele foi aprovado seguindo todas as regras sem exceção, porque senão a Caixa não aprova se o projeto não estiver de acordo, entendeu? Eu já tive caso, não de imóvel na planta, né? Mas eu já tive caso da pessoa constrói o prédio e faz, sabe aqueles jardim de inverno, que é para ter o respiro? Eu não sei como que chama, recuo, não sei o termo técnico, eu não sei. Mas aquele espaço, né, que fica aberto ali para poder ter respiração dos quartos, sala, essas coisas assim. Eu já tive recusa de engenheiro da Caixa por questão de 10 centímetros de diferença. Então, tipo, a legislação diz que tem que ter uma
um afastamento, um recuo de... Eu tô chutando aqui os valores, tá, gente? Eu não sei exatamente, não lembro. De 1,5 m. E aí tinha 1,40 m. Esse empreendimento ficou condenado. Ele não pôde seguir com financiamentos. Mas por quê? Porque inicialmente ele não pediu imóvel na planta, ele não pediu apoio à produção à Caixa. Então ele foi lá, construiu com recursos dele, com recursos de investidores, deixou o prédio pronto, saiu as matrículas individualizadas, ok, vamos vender, né? E aí vendeu as unidades, e o perfil do empreendimento era para o programa Casa Verde e Amarela, e ele simplesmente não conseguiu vender pelo programa Casa Verde e Amarela, porque quando chegou a engenharia lá para fazer a apuração, deu ruim em 10 centímetros. E por causa desses 10 centímetros, ele teve que buscar os bancos particulares para poder fazer o financiamento, entendeu? Então, traz muita segurança para o cliente saber que a documentação e o projeto tá tudo em dia, tá tudo dentro da lei, tá tudo de acordo com o exigido. Então, é uma forma de argumento para que você traga mais segurança para o seu cliente também. Uma coisa importante, a gente já falou de evolução de obra, mas uma coisa importante a se falar e que alguns corretores aí correm dessa informação é a correção do INCC. Semana passada, eu fiz aí um post falando de como que é corrigido o INCC. Da parte da construtora, né? Porque o financiamento em si, depois que assina com a Caixa, em tese não há correção do INCC. A Caixa não cobra a correção do INCC, tá? O que a Caixa cobra é a evolução de obra, que a gente já conversou sobre isso. Mas tem muito corretor que foge da questão da correção do INCC. Meio que fala assim, né, na surdina pro cliente, fala assim, mas vai ter coisa, né? Você fala, oi? Eu quero essa, né? E tipo, passa batido, assim. Não fala claramente de que o saldo parcelado com a construtora vai sofrer reajustes mensais. E isso tem que ser muito claro, gente. Da mesma forma que eu tenho que dizer para o cliente tudo que ele vai pagar, né, o parcelamento que ele fez com a construtora, a evolução de obra, as despesas de escritura e de impostos, as despesas com a instituição bancária, eu também tenho que ser claro como que vai ser a correção dessa dívida com a construtora. Porque uma coisa sou eu definir que eu posso pagar R$1.000 por mês sem correção nenhuma. Outra coisa é eu pagar R$1.000 por mês mais correções mensais. São duas coisas totalmente distintas. Eu posso, de repente, estar falando que R$1.000 é meu limite, que eu não posso pagar mais nenhum centavo a mais do que isso. E aí, passa um mês, eu tenho uma surpresa de que meus R$1.000 não é mais 1.000, agora é 1.100. E, tipo, saiu totalmente do meu controle, da forma como eu tinha me planejado. Então, precisa, gente. Precisa muito, muito, muito que vocês sejam claros com os clientes para falar sobre o INCC. E eu acho que talvez, né, no passado, como o INCC tinha um índice muito pequenininho e que quase não dava diferença no valor da parcela e no saldo devedor do cliente, muitos corretores meio que deixavam para lá. Mas no mundo que nós... Primeiro que não deveria ter deixado para lá atrás, tá? Deveria ser claro também com o cliente a respeito disso. Mas hoje, onde o INCC está beirando aí 1%, meses que chegamos a 2% de INCC, não dá para ignorar esse fator. O fator INCC é extremamente importante para passar para o seu cliente. Porque se você não passa essa informação para o seu cliente, é bem possível, né, que a sua venda caia porque o cliente não vai ter condições. Porque o que eu imagino, o que eu vivo, clientes, principalmente clientes do programa Casa Verde e Amarela, são clientes de baixa renda. Pode ser que um ou outro tenha lá uma renda fixa e um extra, pode. Mas ninguém está vivendo esbanjando dinheiro. Mesmo porque se eles pudessem esbanjar dinheiro, eles tinham guardado dinheiro para pagar essa entrada
de forma à vista, não precisava parcelar. Então, se o cara está parcelando, é porque ele não tem recursos. Então, tem que ser muito claro com o cliente, mostrando para ele todas as despesas, inclusive que essas despesas vão sofrer correções. Porque se você não vai ser claro com ele, é muito provável que, se ele não tiver condições de pagar lá no futuro, ou ele se sentir lesado, enganado, ele cancele essa venda, inclusive perdendo dinheiro. E aí o que ele vai fazer? Começar a falar mal de vocês. E da mesma forma que as redes sociais são extremamente benéficas para vocês divulgarem o trabalho de vocês, ela também não é tão boa quando se trata de falar mal de vocês. Então zelem pela reputação de vocês. Digam, de novo, gente, diga tudo que o cliente precisa saber, porque isso vai trazer segurança para você, isso vai refletir em novos negócios para você, simplesmente pelo fato de você ter sido sincero, mostrando para o cliente tudo, absolutamente tudo, que ele precisa pagar, tá bom? E principalmente, busquem informação, gente. Saibam como calcular esse INCC, porque tem corretor que fala assim, não, essa correção é só sobre a parcela. Não é. É sobre a parcela, em cima de parcela, e é sobre o saldo devedor. Então, saibam calcular. Pegue o contrato que a construtora disponibiliza para o cliente, leia esse contrato, entenda o que está dizendo esse contrato. Saiba lá no contrato se essa construtora, especificamente que você trabalha, se ela cobra INCC sobre o repasse da caixa. Inclusive isso você precisa saber, porque além das parcelas que o cliente já negociou e que vai ter correção do INCC, ele ainda vai ter algumas surpresinhas aí no meio do processo de que a construtora, ao seu bel prazer, ela resolveu que ela pode cobrar do cliente também o INCC sobre o repasse que ela está recebendo da caixa. Então, você precisa ler o contrato que você está ofertando para o seu cliente. É a primeira coisa, você entrou numa construtora, a primeira coisa que você tem que fazer, me manda uma cópia aí da sua minuta para eu poder ler e entender como que funciona, porque você precisa saber, precisa, não dá, mas eu não sou advogado. Vamos combinar que não precisa ser advogado para ler o contrato, tá? Se você está no mercado aí já há algum tempo, você conhece as termologias, você sabe como que funciona o mercado. Então, leu alguma coisa que você não entendeu, pergunta lá para o seu gerente de stand, para o seu superintendente. Se eles não sabem, peça para que eles busquem saber, para que você possa trazer sempre a resposta clara para o seu cliente, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Otton falou assim, outro dia vendi um imóvel com sinal de R$300. Gente, é isso que a gente vive com o programa Casa Verde e Amarela. O pessoal não tem dinheiro, não tem. E se aí eu vendo uma coisa de forma, eu diria leviana, de forma leviana para esse cliente, para ele perder dinheiro lá na frente, que aí ele vai pagar uma, vai pagar duas, vai estar todo contente, vai frustrar, né, o sonho desse cliente, e aí lá na frente ele perdeu, sei lá, 2 mil, 3 mil que ele tenha pago aí no acumulado de tudo que ele tenha pago. Aí você fala assim, mas foi só 3 mil. Cara, para um cara que dá R$300 de entrada, 3 mil faz uma falta lascada, né? Então, vamos ter consciência, vamos entender que o nosso papel, né, o papel do corretor, no meu caso correspondente, mas no papel do corretor é realmente trazer clareza para o cliente, para que ele não se sinta ludibriado, que ele não se sinta enganado, que ele realmente tome essa decisão não pelo calor do momento, mas porque ele fez as contas e ele sabe que esse sonho não vai se tornar um pesadelo na vida dele. A Dani, explicando em INCC, eles já voltam meses depois reclamando que está aumentando. Precisa explicar. Dani, é assim, os corretores explicam sobre o INCC e aí eles falam assim, mas está aumentando todo mês. Por quê? Na cabeça deles, eles acham assim, a minha parcela é de R$1.000. Essa é a cabeça do que um dia um cliente me falou, tá? Ele falou assim, não, mas o INCC deveria cobrar só sobre a parcela do mês. Então, por exemplo, parcelei em 10 vezes de R$1.000, um exemplo, tá?
E aí o INCC do primeiro mês é de 1%. Então a minha parcela é de 1.010. Ok. No mês seguinte, o INCC é de 0,80. Então a minha parcela do mês é de 1.000 e... quanto que era antes que eu tinha falado? 1.010, né? Então a minha parcela é de 1.008. Era esse o pensamento que ele tinha, que os juros daquele mês ia refletir sobre a parcela fixa. E não que aquela parcela ia recebendo juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Eles não entendem isso. Então tem que deixar claro, tem que explicar mais de uma vez, tem que mostrar as continhas, fazer continha com ele, para que ele possa, porque assim, ele não vai entender de primeira, não vai. Por isso que eu acho muito arriscado essas vendas que acontecem assim, tipo, no calor do momento. Nossa, adorei, tal, vamos fechar. Fechou. Tipo, fui visitar, olhei, gostei, fechei. Mano, dá ruim nessas vendas aí. Dá ruim. Se o cliente não foi atrás antes para se informar, vai dar ruim. Patrícia, e sobre GPM? O que tem GPM, Patrícia? Reformulei a pergunta, por favor. Eu não sei exatamente o que você quer que eu fale sobre GPM. Por favor, me reformulei a pergunta. Dani, evito construtoras que corrigem sobre o repasse. Eu também, Dani, me nego. Uma das perguntas que eu sempre faço para a construtora é se eles cobram o INCC sobre o repasse. Porque eu me nego a ser correspondente dessas construtoras. Porque não faz parte daquilo que eu acredito, não faz parte dos meus valores. Então eu simplesmente falo, não quero, entendeu? Não quero pra mim. Eu não me sentiria sendo correta, tentando explicar o inexplicável, entendeu? Pra mim não rola, não dá. Eu engulo seco, sabe essas coisas assim? Então pra mim não dá. Então, se a construtora ela trabalha nesse modelo de cobrar INCC sobre o que já assinou com a Caixa, eu corto, não atendo. Dani, 1.010, né? Tinha falado certo. Dani, GPM, normalmente as construtoras usam após a BITS para corrigir saldo da entrada. Sim, isso acontece mesmo. Porque assim, o INCC é durante o período de obra, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então ele é adequado enquanto estiver em obra. Aquele saldo que ficou remanescente para pagar após a obra é pelo IGPM. E aí a gente de verdade eu não acompanhei o IGPM nos últimos tempos, mas ele tava uma pancada, né? Uma pancada. Então tem que falar pro cliente que não é igual, tipo, ele tá acostumado, se ele tiver no aluguel, ele tá acostumado com o IGPM. Mas, por exemplo, teve uma alta gigantesca do IGPM. A renovação do meu aluguel é IGPM, né? Então, por isso que eu digo que quem mora de aluguel tá acostumado com o IGPM. E aí, acho que o reajuste ia ser de 30%, eu acho. Alguma coisa beirando isso daí. Se não foi isso, era mais ou menos isso. E aí, com o locatário, o locador sou eu, com o locador, a gente conseguiu negociar tal e fechamos em 10%. E às vezes a pessoa pensa, IGPM, se der muito alto eu negocio com a construtora e diminuo. Não acontece não, né? A construtora quer receber o valor do IGPM. Não é igual locação de imóvel. Então tem que deixar isso claro para o cliente. A gente tem que presumir o que o cliente pode estar pensando, entendeu? É uma coisa de louco. Esse serviço nosso não é fácil não. Não é fácil não. Mas o importante é que se a gente for sincero, se a gente falar a verdade pro cliente, a gente vai ter mais indicações. Beleza? Diego, aquela taxa de 680 cobrado na assinatura do contrato, do que seria isso? Qual o objetivo? Diego, a gente está falando de imóvel na planta ou estamos falando de imóvel já pronto? Para eu poder te dar a resposta adequada aí sobre esse 680 aí. Fala para mim. Deixa eu só ver aqui. O que mais que a gente pode colocar aí? Muitas vezes o cliente fala assim: mas e se tiver atraso na entrega? Se a entrega demorar?
Como que fica essa situação? Primeiro, né, que a gente tem que falar para o cliente, assim, olha, contratualmente existe uma cláusula onde é permitido um atraso de até 6 meses, né? Todos os contratos, eles são padrões, estão dentro da legislação de que pode haver um atraso de até 6 meses para a finalização da obra, tá? Isso, ok, não é um problema. Em relação à caixa, ele está pagando evolução de obra. Aí a pergunta é, mas se a obra atrasar, eu continuo pagando evolução de obra? Sim, continua pagando evolução de obra. A diferença é que a evolução de obra, ela não vai continuar evoluindo, ela não vai continuar aumentando, porque se parou a obra, se por algum motivo a obra não foi para frente, né? Então a Caixa, ela não vai estar repassando dinheiro para a construtora, ela para de repassar dinheiro para a construtora também, se a obra estiver atrasada. Então, como ela não vai repassar mais dinheiro para a construtora, a evolução de obra ela meio que congela, mas todo mês fica pagando aquele valor congelado até 6 meses. Se ultrapassar o atraso de obra em 6 meses, aí quem fica responsável pelo pagamento da evolução de obra é a construtora e não mais o cliente, até que se coloque em dia essa construção, tá bom? Deu para entender essa parte, gente? Diz aí se deu para entender. Se deu para entender. Diego falou que é na planta, então o Diego perguntou, taxa de 680 cobrado na assinatura do contrato, de que seria isso? Qual o objetivo? Diego, é um momento delicado da nossa live nesse momento. Não existe essa taxa de 680 para o programa Casa Verde e Amarela, tá, Diego? Essa é a verdade. Não existe taxa de 680 para o programa Casa Verde e Amarela. No programa Casa Verde e Amarela, quem paga a taxa, que a Caixa chama taxa de garantia, não é essa a palavra? Eu sempre esqueço a palavra, tá? Mas existe uma taxa de engenharia. Na prática é isso, tá? Taxa de engenharia. No programa Casa Verde e Amarela, imóvel na planta, essa taxa ela já foi paga pela construtora no momento da contratação do apoio à produção. Então o cliente ele não paga essa taxa. O que o cliente paga efetivamente em relação à taxa no dia da assinatura do contrato? Ele paga a primeira parcela do seguro obrigatório, seguro MIP, o seguro MIP, que é de por morte e invalidez. É isso que ele paga. Então, dependendo da idade da pessoa, vai pagar R$40, dependendo se for mais velho, R$100, sei lá, né? Tem lá a tabelinha e existe essa cobrança, tá? 680, não tem nenhum seguro MIP de 680, não. Tipo, a pessoa tinha que ser muito cacareca e aí a Caixa não ia fazer o financiamento para chegar num seguro de 680, tá? Então, não tem seguro de 680, não. Mas, alguns correspondentes e infelizmente até mesmo alguns gerentes falam para o cliente que ele tem que pagar uma taxa de X valor, aí no seu caso 680, já vi situações de R$1.000, de 1.500, de 2.000, de 3.000, né? Que nada mais é do que algum produto de relacionamento com o banco. Algum tipo de seguro, algum tipo de capitalização, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí o que eu digo para você, corretor? Eu não oriento os meus corretores a falarem para o cliente que ele vai pagar uma taxa de X. Não. Eu digo para o corretor, falo assim, olha, você vai falar para ele que ele vai ter uma despesa de X valor com a Caixa. Que isso engloba taxa de emissão de contrato, porque vai ter lá o segurinho MIP para ele pagar, e algum produto de relacionamento. Porque o que acontece? Na hora que eu faço a avaliação do cliente, existe um campo que chama declaração de propósitos. É esse o termo que a Caixa usa. Declaração de propósitos. Nessa declaração de propósitos, eu digo qual é a intenção do cliente para com a Caixa. Se ele quer ter relacionamento ou se ele não quer ter relacionamento. E eu, dentro do meu entendimento, e aí é um entendimento meu, tá?
não é um entendimento Caixa, não é um entendimento meu, que se o cliente ele está dizendo para a Caixa, no momento de avaliar o crédito, ele está dizendo para a Caixa que ele quer ter um relacionamento com a Caixa, eu entendo que ele ganha pontos com a Caixa. Então a Caixa trabalha lá com notas. Então se o cliente ele faz uma promessa, né? Fala, eu prometo aí que eu quero ter relacionamento com a Caixa, eu quero ter a conta corrente, eu quero ter o cheque especial, eu quero ter o cartão de crédito, eu quero ter algum produto de seguro, previdência, capitalização, tudo isso tem lá para assinalar nessa declaração de propósitos. E aí então eu avalio o cliente e ele me dá lá um resultado. Eu, Aldelice, entendo que o resultado dele foi daquela maneira por conta dele querer ou não querer ter o relacionamento. Não quer dizer que ele vai ser reprovado porque ele não quer ter esse relacionamento, tá? Não é isso. Mas eu entendo que ele ganha pontos e com ele ganhando pontos, pode ser que ele consiga um financiamento melhor do que aquele que não quer ter nenhum tipo de relacionamento com o banco. Eu e a Aldelice entendo isso, tá? Posso estar equivocada? Posso. Mas em momento algum coloco como sendo algo obrigatório para o cliente. Eu explico para ele, né, para que ele entenda como que funciona e ele toma a decisão dele, se ele quer ou não quer fazer o produto, tá? E deixo muito claro também para os gerentes, eu trabalho com várias agências e deixo muito claro para os gerentes também que eu não trabalho colocando uma imposição para o cliente, falar assim, você precisa fazer. Não coloco isso. Mas basicamente não existe essa taxa de 680, muito possivelmente é algum tipo de produto de relacionamento, eu só espero que o seu cliente esteja sendo devidamente informado a respeito desse produto para que ele possa tomar a decisão dele se ele quer ou não esse produto, tá bom? Basicamente é isso. Dani, eu sempre falo que preciso avisar que tem a taxa, mas o analista do CCA que explica os motivos da taxa. Sim, e tranquilo, Dani, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu não peço pro corretor entrar em detalhes, né, com o cliente, mas eu preciso saber de antemão se o cliente quer ter relacionamento com a Caixa ou não, para eu poder avaliar ele adequadamente. Aí eu coloco lá se ele quer ter o relacionamento, se ele não quer. E aí, com essa informação, eu passo o resultado para o meu corretor e ele vai adiante aí com o fechamento da venda. E aí quando o cliente vem até mim para poder passar pela entrevista e assinar os formulários, aí sim eu explico minuciosamente do que se trata cada uma das despesas que ele terá. E de verdade, até hoje eu não tive problema com nenhum dos clientes, porque eles realmente são esclarecidos a respeito disso, beleza? Marines. Quando o cliente SBPE muda os valores das taxas ou o correspondente estipula a taxa que serão cobradas? Não, muda sim. No apoio à produção, o cliente SBPE paga uma taxa de 3.100 mais a primeira parcela do seguro, tá? Mais a taxa, 3.100. Já fiz um vídeo falando sobre isso também, Marinês. Mas existe essa diferenciação. Pro CVA, no apoio à produção, não tem essa taxa, ok? Pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que mude, mas por enquanto não tem. E no caso do SBPE, tem sim a taxa de 3.100. Não tem como chorar, não tem como parcelar, não tem como apelar, não tem como reclamar, não tem nada, tem que pagar. 3.100 no SBPE, sem choro e sem vela. Eu não sei por que desse termo choro nem vela. É vela? Não sei também. Eu adoro usar esses termos, mas eu nunca sei direito como que é. Oh, vida doida. Tá. Em relação, se o correspondente estipula a Maria Inês, de novo aqui. Se o correspondente estipula as taxas que serão cobradas no caso do seguro, é isso? Não, quem estipula é a agência. Aí tem agência que fala assim: tenta conversar com o cliente para fazer um seguro de 1.000. Outros falam assim: não, seguro de 500 tá bom. Então é a agência. Não tem um roteiro, um valor fechado, entendeu?
No caso do SBPE, existe a taxa, que é taxa mesmo, não tem para onde o cliente correr, que é 3.100, ponto, tá? Esse não tem para onde correr. Mas a questão do relacionamento, a parte do seguro, aí é uma negociação. E eu também falo com meus clientes, e aí o Felipe, né? O Felipe que estava aí conversando com a gente logo no início, eu não sei se ele está online ainda, mas eu particularmente eu luto com meus clientes, né, Fê? Agora o Felipe ele tá aí entrando nesse mundo aí do imobiliário, né? Tá se especializando aí. Mas ele comprou o imóvel dele financiado e ele fez o financiamento comigo. E aí ele não tinha o dinheiro na época, né? Com todas as despesas que ele teve que pagar, para ele ia ficar muito apertado ele pagar à vista o valor. Então a gente conversou com o gerente e tal, não sei o que, e a gente conseguiu ajustar. Então, eu, Aldelice, negocio com o meu cliente, tá bom? Negocio com o meu cliente não. Negocio pelo meu cliente. Eu converso com o gerente, então eu converso primeiro com o cliente. O cliente fala assim, Aldelice, pra mim tá pesado, não consigo esse dinheiro à vista, né? Aí eu falo assim, então tá bom. Quanto que você consegue se a gente conseguir diluir isso por mês? Aí ele me fala o valor. E aí com base nesse valor, eu vou e negocio com o gerente. Eu falo assim, tô com um cliente aqui, assim, assim, assado, não tem recursos, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Como que a gente pode fazer aqui? E aí eu negocio com o gerente e a gente consegue desenvolver esse andamento aí, entendeu? Então assim, não desista, tá? Não desista do cliente, tipo, não tenho dinheiro? Vamos que vamos. A Nena me falou aqui, sem choro nem reza. A tonta aqui falou que é sem choro nem vela. Não é vela, é reza. Agora eu já sei, hein? Não vou errar mais. Ficou claro, Maria Inês? Deu pra deixar claro essa parte aí ou ficou ainda confuso? A Giane falou, essa taxa é osso do SBP. É osso. Então, mas a gente volta na questão de novo. O corretor, a corretora, precisa estar ligado em todas essas informações para poder passar tudo isso para o cliente, para ele não ser surpreendido depois que ele já assinou o contrato, depois que ele já pagou a entrada, depois que ele já está pagando o parcelamento. Aí ele... Ai, caramba, derrubei minha água aqui, que eu me empolguei aqui com as mãos. Aí, o que ele faz? Ele é surpreendido com as taxas que ele tem que pagar. Ele não sabia que ele tinha que pagar. Gente, eu molhei tudo aqui, vocês não têm noção da bagunça que eu fiz. Ele não sabia que tinha que pagar a escritura agora, ele não sabia que tinha taxa para pagar na caixa, ele não sabia que tinha a questão do relacionamento, ele não sabia, e aí, né? Todo o trabalho, todo o processo acaba caindo por terra, porque simplesmente o cliente não foi informado da forma adequada. Maria Inês falou aqui, o correspondente cobrou de um cliente 4.200 SBPE, achei muita coisa. Então, porque 3.100, só 3.100 já é taxa, não tem pra onde chorar. Mais o seguro MIP, então dependendo da idade da pessoa, aí vamos dizer que tenha sido uns R$100 aí de seguro MIP, então 3.100 mais 100, o cliente já pagou 3.200 aí só de taxa, que ele não tem como chorar, tá? Sem choro nem reza. Eu ia falar pra ela de novo, sem choro nem reza, não tem pra onde ir. E aí o restante, né, os R$1.000 aí de diferença, possivelmente era para algum tipo de relacionamento, tá? Então, por isso que é importante de antemão você já deixar claro pro seu cliente, olha, você entrou nesse programa, não tem isenção de taxas, de taxa de engenharia, e você precisa pagar esse valor aqui, é só taxa. Simples assim. E possivelmente o gerente ele vai te pedir algum tipo de relacionamento, algum tipo de seguro, né? Capitalização, previdência, não sei, né? O que vai ser solicitado naquele período. Mas deixar isso claro para o cliente, tá? Laudêmio quem paga? Comprador. Quem paga é o comprador, Giane. Eu nunca peguei processo de laudêmio, não. A minha região não tem laudêmio, mas eu sei que quem paga é o comprador, tá? E, gente, eu acredito que eu falei tudo que é importante aí sobre o apoio à produção. Ficou alguma dúvida? Me fala aí agora.
ou Cale-se para sempre mentira, que sempre tem o direct para vocês me perguntarem. Eu abro a caixinha, então dá para vocês irem sempre perguntando a dúvida de vocês, para que vocês possam... uma coisa importante... Ô Nena, foi você que me perguntou alguma coisa aí sobre apoio à produção, sobre vendas, sobre alguma coisa nesse sentido. Eu vou responder o que eu entendi da sua pergunta, que não sei se foi você, mas se não foi, você reformula aqui a pergunta para mim, tá bom? Uma coisa importante que na realidade são duas coisas importantes que muitos corretores não sabem. Quando o cliente compra apoio à produção, ele não pode vender esse imóvel, repassar esse imóvel enquanto estiver em obra. Não existe a possibilidade de venda, de repasse enquanto estiver em obra, tá? Não dá. E outra questão, ele não pode fazer amortizações, seja com fundo de garantia ou em dinheiro, enquanto estiver em obra. Não dá para fazer nenhum desses dois, tá? Nem fazer amortização durante a obra e nem fazer o repasse, a venda, durante a obra. Se ele quiser fazer essa venda, vai ter que ser através de contrato de gaveta, e aí ele assume todos os riscos de um contrato de gaveta, tá? Mas a Caixa não libera a transferência dessa dívida para terceiros enquanto não tiver na fase de fato de amortização, que é a fase pós-obra, depois de entregue. Beleza? Gente, deu para entender? Ficou claro? A Nena tinha perguntado sobre Bolsa Família, né? Eu não sei se você viu, Nena, a live de sábado que a gente está fazendo, eu respondi sobre isso. No caso de Bolsa Família, residência compartilhada, né, para poder dobrar o subsídio, não pode ter nenhum tipo de renda, nenhum. Não importa se é Bolsa Família ou Bolsa qualquer coisa, não pode, tá? A pessoa ela vai ter que fazer uma declaração sobre as penas da lei, informando de que ela não possui nenhuma renda. E se ela for pega na mentira, né? E no caso Bolsa Família é pago pela Caixa. Então se ela for pega na mentira, ela pode inclusive responder juridicamente por isso, entendeu? Então não pode, tá? Nadinha de renda. Gente, é isso então. Muito obrigada por vocês se manterem aqui comigo até agora. Lembrando, sábado temos a nossa live com apanhado aí de perguntas feitas ao longo da semana e se vocês quiserem fazer perguntas também. Uma coisa importante, semana que vem a nossa live, ela meio que vai mudar um pouquinho, a nossa live de quarta-feira. Ao invés de eu ficar aqui falando, eu vou meio que dar uma mentoria online, na hora, na lata. Ai meu Deus, eu tô com medo de não saber responder. Mas assim, ó. Eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo desempacar, não sei o que fazer da minha vida, não sei para onde seguir, o que fazer, como deslanchar como corretora de imóveis. Tô entrando nesse mercado agora, não sei por onde começar, me dá uma luz. Então, se você quer ter uma luz da Aldelice, na próxima live a gente vai conversar ao vivo. Então quem estiver na live na semana que vem, quiser bater um papo comigo ao vivo, tirar dúvidas, falar sobre a carreira, sei lá, enfim, algo que vai ser construtivo para você, entra, pede para acessar aqui, ó, quero participar, e aí eu te chamo e a gente bate um papo ao vivo na próxima semana, na quarta-feira, tá bom? Então semana que vem a gente consegue ter esse papo. Se der tempo de falar com mais de uma pessoa, a gente fala, se não fica para próxima, mas vai ser tipo um papo direto, meio que rápido, para poder dar a chance de outras pessoas participarem também, mas vai ser meio que uma mentoria exclusiva de alguns minutos comigo, tá bom? Então, espero conseguir superar as expectativas de vocês aí. Tô com medo lascado de não conseguir responder, mas eu tenho fé de que vai dar tudo certo. E se eu não souber responder também na hora, não se preocupem, ninguém vai ficar sem resposta. Eu vou estudar a respeito do caso que vocês estiverem me passando, caso eu não tenha uma resposta para dar no momento, e a gente vai voltar a conversar a respeito disso, tá bom? Beijo, gente, ó. Beijo. Tem um monte de gente já falando assim, ó, massa, me chama, obrigada.
Top, quero, isso aí, gente. Então, ó, próxima quarta, 18h15, estejam aqui online que você pode ser a escolhida aí para poder participar dessa mentoria ao vivo, belezinha? Beijos para vocês e até sábado, às 10 horas.